Vamos começar mais um devocional. Vamos ler no livro de 2 Timóteo 2, versículo 13, que diz assim: Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Mesmo nós sendo infiéis a Deus, a palavra de Deus fala, que ele continua sendo fiel a nós. Vamos ler aqui em Salmos 89. Salmos 89. Salmos 89. 8, que diz assim: O Senhor Deus dos exércitos, quem formou-te tu, com a tua fidelidade ao redor de ti. E em Hebreus 10, 23 diz assim: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o Senhor que prometeu. Deus é fiel, né? E mesmo quando nós não conseguimos ver ou entender o que está acontecendo, Deus ele está sempre agindo, né? Muitas vezes a gente fala assim: Deus não está no controle porque eu não estou vendo nada. E mesmo quando você não está vendo nada, Deus ele está sempre em movimento. Deus ele muitas vezes trabalha no silêncio. E nos dias em que tudo parece estar dando errado, né? E a gente se sente sobrecarregado, a gente tem que sempre lembrar, né, que existe alguém muito poderoso trabalhando nos bastidores da nossa vida. Nos seus piores dias, Deus continua lá. Quando o dinheiro está pouco, a presença dele permanece, mesmo nos momentos de crise, de angústia, né? Deus ele continua lá. Ele quando a doença vem, quando a doença toca na sua vida ou na vida de alguém, né, próximo, Deus ele não deixa de agir. Ele não está abalado pela sua situação, pelo contrário, ele está firmemente no controle. Deus ele não se preocupa como nós, pois ele é soberano e seu poder não diminui com os desafios. E quando tudo parecer errado, lembre-se que Deus ele continua sendo bom. Igual aquele louvor, né, que tem assim, que diz assim: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, né? E Ele está no controle, Ele está no comando, Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Então, em vez de se desesperar, em vez de se preocupar, confia em Jesus. Agarre-se em Jesus. Coloque os pés, e coloque aos pés da cruz toda a sua dor, a sua angústia e a sua preocupação. Porque Jesus, ele é aquele que pode resolver qualquer problema, e que nada está fora do alcance de Jesus. A sua fidelidade e a sua bondade permanecem inalteradas, né? Não importa como você esteja se sentindo. Mesmo quando você não está bem, Deus continua sendo bom e cuidando de você com amor. Confie, Deus ele está trabalhando, mesmo quando tudo parecer que nada está acontecendo. Mas ele não muda, ele nunca mudou, ele jamais mudará, né? Ele não muda. A palavra diz que ele é fiel. Mesmo quando nós não somos fiéis a Ele, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo bom. Mesmo que os dias difíceis alterem a forma como você se sente, Deus ele permanece inabalável e a fidelidade dele ainda estará em você, porque a fidelidade de Deus dura para sempre, né? E a fidelidade de Deus, ela não depende da nossa infidelidade. Então, que você coloque essas palavras no seu coração.
Saiba que Deus, ele continua sendo fiel. Deus, ele continua sendo bom. Tá bom? Deus, ele está contigo. Independente da situação, Deus, ele está com você. Deus, ele sonda o teu coração. Ele te conhece e ele está cuidando de tudo. Somente confia que Deus, ele está trabalhando na sua vida. Ele é fiel. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Confia em Deus que o melhor por ti ele fará. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu dia. Curte e compartilha com alguém, com seus amigos, para que eles sejam abençoados com essa palavra também. Que Deus abençoe a sua vida, que a paz do Senhor seja com você sempre. Amém.